presença hoje é do professor Gabriel Tebaldi, com quem a gente passa a conversar. Gabriel, você apareceu aqui na nossa cena, e como diria, cena cultural, né, a partir daquela contribuição que você passou a dar ao Jornal A Gazeta semanalmente nos últimos anos. E desde então você se firmou como um pensador, ou seja, uma pessoa que, por mal ou por bem, as pessoas passaram a avaliar o que você estava escrevendo, o que você estava opinando e defendendo, né? E nos falta isso, né? Nos falta muito o exercício de uma reflexão crítica, às vezes distanciada de algumas paixões que levam a certas tendenciosidades. Você é professor. Que avaliação que você está fazendo do ensino e da escola que nós estamos hoje operando na sociedade? Eu considero, Gustavo, que a educação hoje ela está sem propósito, né? Falta convencer e ensinar alunos e professores o porquê que eles trabalham e porquê que eles fazem o que fazem. Então, a nossa perspectiva educacional, se ela for só transmissão de conteúdo, ela é vaga e, para não dizer, inútil para boa parte da população. Porque a população que não pretende, por exemplo, cursar o ensino superior, ela fica dispersa dentro de uma escola que só ensina conteúdos que serão cobrados, justificados pelo vestibular. Ao mesmo passo, a escola também não prepara para o mercado de trabalho. Então, eu tenho um público absolutamente abandonado ali dentro e que não vê na escola utilidade mesmo. Se o menino estiver ali orientado pela família, acompanhado para fazer um projeto de vida, para se construir e ouvindo por que a educação é importante e tal, pode ser que ele até flua e siga um caminho. Agora, se ele não tiver esse amparo, a escola por si só hoje, ela praticamente não se justifica mais. Haja visto, inclusive, que a diferença e a distância entre teoria e prática é muito grande no mercado, né? Então, nós temos grandes profissionais, grandes empresários, grandiosos artistas, enfim, no mercado que não necessariamente partiram o seu trabalho de uma construção teórica. E a escola permanece 100% teórica e pouquíssimo prática. Então, ao meu ver, cada vez mais ela se distancia da realidade mesmo. É preciso uma mudança imediata, só que isso mexe com estruturas que nem sempre as pessoas querem mexer, né? Uma das estruturas diz respeito a um traço comportamental interessante que é o corporativismo, né? Você acha que seus colegas, a própria categoria ou classe de magistério tem uma reflexão crítica a esse respeito? O corporativismo afeta muitas das áreas, né? Para não dizer todas. E dentro da educação, é muito difícil de você pensar em mudança sem que a estrutura se transforme. Então, o que eu vejo, assim, vamos ter que mudar o ensino. Muito bem, temos que enxugar conteúdo, temos. Isso, naturalmente, leva a uma redução de carga horária, leva a uma redução de equipe. E aí, por onde eu já andei discutindo esse assunto, eu vejo uma resistência muito grande de boa parte dos professores à possibilidade de perder aulas. Então, falou em perder aula ou em tirar matéria, muita gente é contra. Mas como é que eu vou mudar fazendo sempre a mesma coisa? Hoje nós sabemos que no mercado, a geração que está entrando na escola de ensino fundamental hoje, 50% a 60% dela vai trabalhar em profissões que ainda não existem. E a escola quer preparar do mesmo modo? Então, a geração que hoje está aí com 15, 16 anos, provavelmente vai trabalhar em 5 a 6 profissões diferentes ao longo da vida. E a gente ainda está dizendo que ele tem que escolher a carreira aos 17 e permanecer nela eternamente. Então, o que eu vejo é que a mesma exigência que o mercado faz aos profissionais, os nossos estudantes nos fazem por novidade, os professores precisam fazer junto com a escola. Não faz sentido mais a gente fazer um preparo único de uma única coisa, como se todos fossem dar o mesmo resultado. Então, o professor precisa se inovar. Para que eu não perca aulas, eu vou dar menos conteúdo, eu vou diversificar a minha formação. Então, ao invés de eu ser professor de filosofia antiga, ou de história do Brasil, ou de biologia 1, eu vou ser professor de humanas. Ou professor de filosofia, mas eu também trabalho artes. Então, eu sou professor de história, mas eu também trabalho elementos, enfim, de cultura. Então, eu preciso ser um profissional mais diverso. A educação é a última a se diversificar. Então, o mercado muda, a sociedade muda e a educação permanece a mesma. Buscar algumas transversalidades, né? Com certeza. Que é o que a gente exige do nosso aluno hoje. A gente fala que ele tem que fazer, mas a gente não faz, né? A gente não faz. Então, é difícil. A normalidade nunca transformou nada. Então, é difícil que a gente queira mudanças e seja contra elas quando elas pisam no nosso calcanhar. Aliás, você já conhece o conceito que é muito caro agora, a psicanálise da normose, né?
né? Ou seja, a lógica prevalecente, embora às vezes não tenha lógica. Sim. É porque a maioria pratica, então vira normal. Sim, sim. E a normalidade não pressupõe nunca o novo, né? Não, nunca. O novo é acidental. E quando eu olho para o cenário da educação, eu preciso lembrar que a população, ela é grandiosa, é verdade, mas ela cresce menos do que crescia. Então, numa lógica simples, como a quantidade, as famílias reduziram, o índice de filhos por família reduziu. Naturalmente, com essa inversão da pirâmide etária, nascendo menos crianças, eu preciso de menos escolas daqui a pouco tempo. Menos escolas, isso é estranho falar isso, né? Porque quando se pensa em educação é só aumentar mais escola, mais aula, mas calma. Se a população está nascendo num ritmo menor, em questão de pouco tempo, essa base que hoje é muito larga, ela vai começando a se inverter. Com menos gente nascendo, eu preciso de menos escolas. Com menos escolas, eu vou precisar de menos professores. Então, inevitavelmente, seja tentando fazer uma reforma, ou seja, pela própria dinâmica de mercado, a profissão vai passar por uma reestruturação, seja por necessidade de didática, seja por falta de público. Então, hoje, quando governos fecham escolas para otimizar espaços, etc., aparece um caos. Mas eu preciso analisar qual é a necessidade de todas essas escolas abertas, enquanto eu poderia fazer um trabalho mais qualitativo e de menor custo. Porque, afinal de contas, poupar custo é poupar a própria sociedade, já que esse dinheiro é da própria sociedade, não é do governo, né? A presença hoje é do professor Gabriel Tebaldi. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor Gabriel Tebaldi. Gabriel, você, ao tempo que você esteve tornando pública as suas ideias, escrevendo na Gazeta, né? Você trouxe alguns questionamentos e, na verdade, de uma certa maneira, você algumas vezes se permitia contradizer o senso comum, né? Como é que você viu a questão, por exemplo, a questão da radicalização e da polaridade que cercou o Brasil na última eleição presidencial? Eu vejo, que alguns ambientes, sobretudo os ambientes de debate universitários, não são diversos, né? Embora as pessoas digam isso, que existe uma defesa da liberdade, da expressão, não é muita verdade. Essa liberdade é de dizer aquilo que se concorda ali dentro. Então, eu sempre tive um posicionamento um pouco diferente dos ambientes acadêmicos que eu frequentei e posicionei isso com a voz que o jornal dava. Então, foi uma coisa que sempre gerou muita repercussão desde o começo, porque era uma voz dissonante mesmo. Agora, essa polarização, eu não vejo ela como algo espontâneo. Eu vejo muito mais como uma construção cultural, intencional, em alguns ambientes de formação. Porque a estratégia, o modus operandi de alguns grupos radicalizados sempre foram os mesmos. Manter a corporação, manter o controle das estruturas de poder que estão nas universidades, que estão no Estado, que estão, enfim, espalhadas por aí. E, em caso de qualquer contraposição a isso, um levante, um piquete. Uma desconstrução. Uma desconstrução total. E o mais complicado, o discurso de que se está fazendo isso em nome da população, em nome dos mais pobres, né? Então, eu faço um protesto contra a reforma da Previdência e eu digo que esse protesto é para favorecer os mais pobres, sendo que a reforma não muda em nada a realidade dos mais pobres. Então, utiliza-se a população como massa de manobra. E essa utilização da população como massa de manobra ela não é de hoje, né? A Revolução Francesa fez isso com os sans-culottes, com o campesinato, né? Julgamento de Cristo. Totalmente. Então, a população continua servindo disso. Só que essa população não é o povo, como a gente entende, o povo brasileiro, mas em especial nos ambientes de debate, são os estudantes, que com as melhores das intenções se mobilizam por causas que eles ainda não conhecem e por versões direcionadas pelos seus professores. Idealismo juvenil. Totalmente. Que nesse caso é inflado pela manipulação, seria? Totalmente, ao meu ver, sim. Então, o professor está defendendo o interesse da estrutura que o sustenta, né? Esse professor que levanta essa manifestação.
E o aluno é o corpo e a testa que ele coloca nessa história. E isso não mudou, isso faz muito tempo já, não é uma novidade isso. Então, como é que eu posso querer, por exemplo, mais receitas para a educação e, ao mesmo tempo, nenhuma mudança na Previdência que suga a receita do Estado e inviabiliza a receita da educação? É estranho querer as duas coisas. Não fecha, né? Não fecha, essa conta não fecha. Então, eu preciso dizer isso ao aluno, só que não é dito. Então, ao meu ver, essa polarização ela é construída. Ela é construída numa lógica de que são eles contra nós e de que o que vem daqui é bom, o que vem de lá é ruim. E se você em algum momento achar que o que vem de lá pode minimamente ser bom, é porque você foi corrompido, você foi vendido, você foi dominado, enfim. As coisas que eu sempre ouvi quando me posicionava, não, está trabalhando para alguém. Assim. Então a possibilidade de eu ter a minha opinião nunca foi considerada por boa parte dos meus colegas na universidade. Não, é que o Gabriel trabalha para tal empresa, o Gabriel está falando em nome de fulano. Então é um negócio complicado. Quando você posiciona algo diferente, você está vendido. E quando você diz o que eles sempre dizem, agora você é livre. Né? Então essa é uma situação que eu acho muito contraditória. Como é que é relativizado o conceito da democracia, né? Totalmente, totalmente. Quando é do meu lado, ok. Quando não é ditadura. Sendo que esse corte da liberdade de expressão, ele não é nem um pouco democrático, né? E a reação do piquete, do levante, enfim, do constrangimento, do ataque à reputação, tudo isso que se faz frequentemente é uma estratégia nada democrática. Né? É interessante que as referências, quando a gente está falando no espectro ideológico, a direita e a esquerda hoje, toda referência que você tem no espectro à esquerda são de modelos experimentados em sociedades onde houve grande matança e nunca se caracterizaram pela democracia. Né? Sim, a proposta de Marx não é democrática. Né? É interessante isso. E, no entanto, essa ficha parece que não cai ou é deliberadamente escamoteada. Eu acho, porque é muito claro no Manifesto do Partido Comunista que para Marx a democracia é uma invenção burguesa feita para a dominação. Então, quando a burguesia domina esse público, ela se mantém no poder. Então, para Marx é a ditadura do proletariado que levará à revolução, etc. Não a democracia. Então, mas o que me parece é que eu chego em sala e pergunto quem leu, ninguém leu. Né? Mas uma ideia sobre todo mundo tem. Né? Um juízo, né? Um juízo todo mundo tem. Mas quem leu? Quem pegou? Uma forma legal de fazer isso é perguntando se alguém leu e perguntar quantas páginas tem, mais ou menos. Não precisa acertar, não. Mas o Manifesto do Partido Comunista tem lá só 70 páginas. Quantas páginas tem? O menino fala umas 300, ele não leu. Então, assim, eu não consigo ter uma mínima referência teórica e eu reproduzo o que as outras pessoas me disseram. E se as pessoas me disseram, querendo usar o seu público como manobra para os seus interesses, essa fila não anda. Né? Agora, ao meu ver, a população está acordando minimamente para essa situação. Não que ela esteja plenamente interagindo com isso e tal, mas acordando no sentido de que ela já entendeu, em certa escala, que esses discursos em prol dela até agora não renderam. Assim. Então, o discurso desse grupo sempre foi em prol do povo, mas o grupo assumiu seus lugares de poder e o povo continua vulnerável às crises. Então, eu acho que esse fracasso do discurso tende a fazer com que as pessoas... Ou seja, o resultado prático do discurso desnuda a realidade. Desnuda, eu acho que as pessoas já entenderam, minimamente. Nosso tempo está se esgotando, mas eu convido você, querido telespectador, a estar conosco na sequência dessa conversa com o professor Gabriel Tebaldi no Presença de Amanhã. Até já.